espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afindou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não penses que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, oh, oh. Existe vida aí. Oh, 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 oh. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não penses que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, existe vida aí. Existe vida aí. Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Igreja Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande. Guarde o nosso endereço, Rua Maria Amélia de Carvalho, 112. Gostaria de fazer um grande convite a você e a sua família. Domingo, às 19 horas. Nós teremos o testemunho do irmão Duda, lá do norte da Bahia. Ele estará conosco falando com certeza aos nossos corações e a você também, através da nossa live. Temos a nossa faculdade de teologia, onde Deus tem causado um grande impacto na vida dos nossos alunos através do ensino da palavra. Temos uma parceria com a Missão Leadership, da Igreja Batista da Geórgia, nos Estados Unidos. Vem estudar conosco também. E o nosso convite a você que nos assiste, a você que está em Pouso Alegre, a você que está na região aqui do Árvore Grande, venha ser igreja com a gente. E que Deus assim nos abençoe. Amados irmãos da Igreja Batista Betel em Pouso Alegre, graça e paz de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Marcelo Matias, sou pastor aqui na IBM, Igreja Batista Missionária, aqui em Poços de Caldas, um projeto que Deus nos deu para esse tempo de revitalização, um projeto de levantar novamente aquilo que o Senhor tem para fazer aqui. E é um grande desafio. A gente pede que você esteja orando por nós, orando pelos desafios que Deus tem para nós. Estamos aqui desde janeiro desse ano, né? Parece muito tempo, mas não é. É pouco tempo que nós estamos aqui. Ore por nós, ore pelo projeto que Deus tem colocado em nossas mãos. Somos pequenos e falhos, mas nos colocamos à disposição dele para que ele faça aquilo que ele tem para fazer aqui em nosso meio. Somos naturais do Rio de Janeiro,
Atuamos como missionário no sul do país durante 12 anos, 12 para 13 anos, e agora estamos aqui na região de Minas Gerais. Mas o texto que eu queria compartilhar com você é um texto que talvez você conheça muito bem, que é o texto de Gênesis capítulo 12. O texto de Gênesis capítulo 12 começa a narrar a gente a biografia de Abrão. Abrão, o pai da fé, posteriormente se torna Abraão, o pai da fé, mas até então Abrão. Eu tenho olhado novamente a biografia de Abrão, aquilo que Deus fez na vida e através da vida desse homem. E no capítulo 12 nós percebemos algumas coisas muito interessantes, impactantes para a nossa vida, no que tange ao chamado de Deus para a vida de Abrão. A gente sabe que no capítulo 11, verso 30, 31, há o movimento do pai de Abrão, Terá, para que estivesse indo à terra de Canaã. E você pode conferir lá depois no capítulo 11. Mas no capítulo 12, há um comissionamento de Deus, comissionamento com promessa, Deus comissionando Abrão. Perceba que no capítulo 11 a gente vê um movimento de Terá, e a Bíblia não narra que Deus deu uma palavra a Terá. A gente vê Terá se movendo com a sua família e parando na terra de Harã e ali se estabelecendo e morrendo. Mas no capítulo 12 nós vemos um Deus que se manifesta graciosamente a alguém que sequer o conhecia, que é o caso de Abraão. Abraão não conhecia Deus. Abraão, os historiadores dizem que possivelmente era um astrólogo, pertencia a uma origem pagã, tinha sua religião considerada aos moldes da época. Jeová Yahvé ainda não havia se manifestado. É a primeira vez no relato desse período que Yahvé se manifesta a alguém. E o mais interessante é que ele se manifesta a alguém que sequer o conhecia. Nunca havia ouvido falar do Senhor. E esse Deus tremendo, fantástico, escolhe graciosamente Abraão, separa graciosamente Abraão, se manifesta graciosamente Abraão e diz: Abraão, sai da onde você está, sai da tua terra, sai da tua parentela, vá, Abraão, para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, nesse primeiro pedacinho eu percebo o protótipo da graça de Jesus manifesta ainda no Velho Testamento. A graça que alcança e que comissiona um homem que sequer o conhecia, não tinha intimidade com ele, não sabia quem ele era, mas Deus soberano e graciosamente chama e escolhe Abraão. Amados, da mesma forma Deus escolheu a mim e a você de forma soberana, graciosa. Não há mérito em nós para que o Espírito do Senhor pudesse se manifestar em nossa vida. Não existiam méritos e não existe mérito na minha ou na sua vida para que o Senhor pudesse nos resgatar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas o Senhor chamou você. O Senhor escolheu você, o Senhor se manifestou a você graciosamente em Cristo Jesus, lhe chamando para uma nova vida com abundância, não apenas aqui nessa terra, mas uma vida eterna ao lado dele no céu. Então aqui há um protótipo, querido, da graciosidade do nosso Deus, que nos mostra que a gente de fato não tem mérito, assim como Abraão não tinha mérito, mas Deus nos ama. Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus capacita-nos e Deus sonha sonhos para nós, tem propósitos diferenciados e tremendos para a nossa vida. Na continuação do texto a gente vê logo no versículo 1, Deus dando uma ordem direta a Abraão: Abraão, sai da onde você está. O sai aqui é um comissionamento a uma obediência incondicional. Abraão está sendo comissionado por Deus. Deus não entrega um mapa na sua mão. Deus não dá nenhum outro tipo de referência a ele. Deus não dá garantias a Abraão. E como a gente ouviu algum tempo atrás nas mídias, né? A garantia era ele mesmo, la garantia soy eu. A garantia era a palavra do Senhor. Abraão, saia baseado na minha palavra. Saia baseado naquilo que eu estou falando a você.
Não há nenhuma outra garantia senão eu mesmo, Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela. À medida que Deus fala isso, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você precisa sair, você tem que sair, ou você tem a opção de sair. Mas se você aceitar sair, você precisa então começar a, pela fé, desestruturar a sua vida aonde você está, desmontar a sua vida aonde você está. Deus não enrolaria a tenda de Abraão, Deus não encaixotaria as coisas de Abraão, Deus não prepararia a mudança de Abraão. Deus apenas comissiona Abraão: sai. É claro que a gente, olhando hoje, entende, percebe que, embora o chamado fosse um chamado de fé incondicional a obedecer a Deus, no seu bojo, no seu arquétipo, havia ali bênçãos condicionadas àquela obediência de Abraão. Deus sempre abençoou Abraão, como sempre nos abençoa, mas à medida que aquele chamado específico fosse obedecido, de sair da onde estava, bênçãos especiais, diferenciadas da parte de Deus estavam reservadas para Abraão. Claro que essas bênçãos especiais, diferenciadas, estavam condicionadas àquela obediência específica. Por exemplo, Abraão viria a ser pai de uma grande nação. Abraão, que não tinha condições, junto com a sua esposa, de gerar um filho, então teria a oportunidade de poder ser pai. Isso era uma bênção miraculosa, algo fantástico na vida dele, mas isso estava condicionado à obediência. Entenda, Deus chama a sua vida, Deus dá uma ordem a você, Deus tem propósitos específicos para a sua vida, Deus sonha sonhos novos e grandiosos para você, mas Ele espera que você dê o seu passo de fé. Sai da posição que você está, sai da posição cômoda que você se encontra. À medida que você, meu querido, sair, der o primeiro passo, o Senhor, de certo, fará a parte dele. As bênçãos sem medida que Ele tem para a sua vida recairão sobre você, mas você precisa crer e sair. Perceba que não há aqui algo que dê uma base anterior a Abraão, como a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, que nos traz uma base histórica, né? É a palavra sacra santa do Senhor. Ela nos traz referência, ela nos traz base, ela nos traz certeza. Nós temos o testemunho de homens e mulheres que viveram antes de nós, que nos trazem base, referência, certeza. Qual era a base que Abraão tinha? Nenhuma base Abraão tinha. Abraão apenas tinha aquela manifestação graciosa de Yahvé na vida dele, dizendo: sai daí, sai desse lugar, movimente-se daí. Você se movimentando, Abraão, eu lhe abençoarei. Os propósitos específicos de Deus para a nossa vida sempre estão recheados de bênçãos que nós não temos como mensurar. Mas essas bênçãos específicas só recairão sobre nós mediante estrita e incondicional obediência. Sai daí. E à medida que Deus fala para Abraão: sai desse lugar, Abraão, você saindo e você indo na direção, entenda, Abraão, que você obedecendo ao meu vai, você precisa entender que o mapa sou eu, o trajeto eu vou lhe dar. À medida que você colocar o pé, eu coloco o chão. À medida que você começar a caminhar, eu vou lhe mostrando o caminho. Eu serei a sua referência, eu serei a sua bússola, eu serei a sua direção. Não havia GPS, não havia mapa, não havia guia 4 rodas, não havia nada que pudesse ser oferecido a Abraão. Deus fala: olha, saia daí, e a partir de hoje a sua vida será uma vida de caminhada comigo em fé. E a gente vê no capítulo 12, eu acho que especial a partir do verso 10 mais ou menos, que Abraão era tão humano quanto nós, que há um derrapar ali no começo,
da sua caminhada, onde ele está caminhando na direção que Deus estava mandando ele ir, mas há fome naquela terra. Naquele período exato em que Deus o chamou, havia fome naquele lugar, e a fome estava assolando, e Abraão temeu a fome, e ele olha para o lado e percebe que no meio do trajeto havia acesso ao Egito, e o Egito tinha fartura de comida, e a lógica humana dizia para ele: puxa vida, eu estou caminhando em uma direção onde há dor, há fome, mas no Egito há fartura. E a humanidade de Abraão faz com que Abraão tangencie para o lado, desvie do caminho e entre no Egito. Entenda uma coisa: você precisa seguir no caminho que Deus mandou você seguir, independente dos obstáculos. Não entre em lugar nenhum sem que haja o aval de Deus. Se Deus houvesse orientado Abraão a entrar no Egito, seria uma coisa, mas Deus nunca disse para Abraão: entre no Egito. Entrar no Egito para Abraão foi uma derrapada muito feia. Ele colocou a sua vida e a vida da sua família em risco, porque desobedeceu uma ordem do Senhor, saiu do trajeto que Deus havia desenhado para ele. Vá, mas vá na direção que Deus lhe deu e que Deus vai lhe dando. Não vá na direção daquilo que os seus olhos dizem. Não caminhe nos caminhos que você julga o melhor, mas caminhe na direção do Senhor pela fé. Embora possa haver obstáculos à frente, sempre haverão obstáculos à frente. Não tem como não lembrar do nosso amigo Moisés. Moisés libertando o povo da escravidão egípcia, o Egito mais uma vez em cena, e agora Moisés com aquela multidão de gente, diante dele o mar vermelho fechado, atrás dele o exército de Faraó querendo reaver a mão de obra escrava que havia perdido, e Moisés com aquele povo buzinando no seu ouvido, e Moisés: o que eu faço, Senhor? E Deus fala: Moisés, não é hora de orar, é hora de continuar andando. Mas andando para onde, se há um mar à frente? Continue andando no caminho que eu estou te indicando, que os obstáculos eu vou tirar. E você conhece a história: Deus abre o mar, Deus faz caminho onde não havia caminho. Querido, nosso Deus é um Deus tremendo, mas a gente precisa obedecer e seguir o vai dele, a direção que ele está nos dando, está nos mostrando. Eu estou, por exemplo, aqui hoje num período muito desafiador daquilo que Deus tem nos dado. A igreja que nós estamos hoje como pastor é uma igreja que sozinha não tem condição de sustentar um obreiro. É um trabalho de revitalização. E eu me lembro de dois momentos. Eu me lembro, por exemplo, quando Deus nos trouxe aqui em maio do ano passado, Deus nos mostrou tudo aquilo que era o desafio e usou a boca de alguns colegas aqui do sul de Minas para dizer: olha, há um projeto de Deus aqui e você precisa sair. Fique tranquilo que os recursos vão vir, que as parcerias vão vir. Eu fiquei pensando: mas como é que eu vou dizer sim para uma coisa se eu sequer sei de onde vai vir a sustento, a provisão? Mas foi exatamente isso que o Espírito me pediu para fazer. Diga que vem, diga que aceita, porque as parcerias eu vou levantar. E foi exatamente isso, querido. Eu disse: eu saio de onde eu estou, eu venho para cá. Mas não havia de onde vir o recurso. A igreja tinha condição de arcar com menos de 1/3, ainda tem condição de arcar com menos de 1/3 do nosso sustento. E ao longo dos meses depois que eu fui desafiado a dizer: eu saio e eu venho, o Senhor foi levantando os recursos. E eu me lembro de um dia que eu estava ainda no sul do país, no Rio Grande do Sul, dentro do meu carro, e eu dizia: Senhor, falta aí 10%, 15% daquilo que complementa o nosso sustento lá. Isso para mim é muita coisa, mas para o Senhor isso não é nada. Eu orava dentro do meu carro uma quinta-feira à noite. Quando foi no sábado de manhã, pastor João Marcos, pastor da PIB de Poços, me ligou falando: olha, apareceu a última parceria, pode começar a arrumar as malas para vir para cá. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que diz para a gente: sai da onde você está, venha na direção que eu tenho para você. A provisão será minha, o trajeto eu vou guiar. Não se desvie
palavra de Deus a Josué: nem para a direita, nem para a esquerda, caminhe na direção que eu tenho reservado para você, e você viverá. Bênção sobre medida. Abraão pôde desfrutar, irmãos, de bênçãos de Deus que ele nunca imaginou, quando ele se predispôs a sair da onde ele estava pela fé e ir na direção que Deus havia reservado para ele. A palavra de Deus para você nesse momento, nesse dia, nessa noite, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, é: saia pela fé. Obedeça a ordem de Deus, transite nos caminhos que Ele tem reservado para você. Não ouse achar que você sabe o que você está fazendo, porque você não sabe de nada. Nós não sabemos de coisa alguma, nós não conseguimos enxergar depois da curva. Deus vê o que está depois da curva. Faça aquilo que Deus mandar você fazer. Transite no caminho que Deus mandar você transitar. Caminhe no caminho que Deus mandar você caminhar, mas obedeça a ordem daquele que é soberano, que sabe de todas as coisas, que tem o melhor para você. Sabe o que é mais interessante, fechando a história? Que tão importante ou mais importante do que o destino que você chega é a companhia que está com você. Porque ao longo da caminhada, uma coisa Abraão tinha certeza: o Senhor estaria com ele, o Senhor sempre esteve com ele. E ao longo da caminhada, o Senhor foi se tornando mais íntimo de Abraão, Abraão foi se tornando mais íntimo de Deus, a ponto de Deus se referenciar a Abraão como seu amigo. Havia intimidade, havia amor, e às vezes Deus vai providenciar caminhos mais longos providencialmente, para que você possa caminhar um pouco mais com Ele, depender um pouco mais dEle, conhecer um pouco mais dEle, amá-lo mais do que você ama hoje, aprender a não apenas desfrutar das provisões de Deus, mas aprender a amar o Deus que te cuida e provê tudo para você. Deus é bom, te ama, e sabe o que Ele quer no fim das contas? Você perto dEle, você o amando, você o conhecendo mais. Ame a esse Deus, caminhe perto desse Deus, e você verá bênção sobre medida sendo derramada sobre você. Caminhe pela fé, obedeça ao Deus que sabe o que está fazendo. Eu sempre digo assim, até de certa forma brincando: olha, se o Senhor está mandando, Ele deve saber o que está falando, e Ele sabe o que está dizendo. Apenas creia, obedeça. Você não precisa entender, você precisa obedecer, e saiba que o Deus que te ama, Ele sempre cuidará de você. Terá momentos de fartura, terá momentos de provisão do maná, do pão nosso de cada dia, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele nunca vai deixar de cuidar de você. Deus abençoe a sua vida. Um abraço, igreja querida. Tchau. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me pela graça que somente te encontrei em ti.
debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder deste amor. Eu quero te ver face a face, ó Senhor, e conhecer assim mais de ti em mim. Prepara-me, Senhor, pra fazer